Tudo bem, meus caros? Como é que vocês estão? Eu estou aqui para falar de um assunto triste, né? Que mexeu com a gente aí essa semana, que foi o acidente com o ônibus da APAE, que foi atingido por um trem, Jandaia do Sul. Duas crianças morreram, alunos da APAE. Tinham 25 pessoas no ônibus, o motorista, duas monitoras, mais as crianças, 22 crianças. Inclusive duas delas ficaram feridas. Como é que a gente entende isso? A gente pode entender isso de uma maneira muito comum hoje em dia, que é o sensacionalismo, o extremo, exagerar diante de um fato trágico. A gente pode ter esse lado, fazer drama, né? Criar uma situação de espetáculo, falar sobre as mortes, as crianças, as injustiças. E a gente pode ter uma outra forma de abordar a questão, que eu considero mais inteligente, e para que a morte das crianças não seja em vão, para que a morte de ninguém numa situação trágica seja em vão, a gente tem que aprender a denunciar o que está envolvido no acidente desse, a complexidade do que está envolvido no acidente desse. Primeiro, a malha ferroviária brasileira é antiquíssima, velha, ultrapassada. Ela atravessa cidades, faltam obras para poder deslocar ela com mais eficiência, para que não atravesse tanto os espaços urbanos. Os trens, olha que ironia, os trens, as locomotivas, né? As composições, elas andam devagar, ao ponto que, em média, a velocidade de um trem no Brasil é entre 40 e, no máximo, pisando no acelerador, 70 km. Por isso que o estrago poderia ter sido pior se você tivesse um trem numa velocidade maior. Fora isso, os espaços urbanos em periferias e áreas de utilização às vezes constante, mas que não sejam foco de preocupação no poder público, ficam sem sinalização mesmo, né? As pessoas não conseguem dimensionar os riscos que elas correm com uma ferrovia atravessando uma via. É esse conjunto de coisas que o Brasil já constrói catástrofes que eram, vamos dizer que, né, previstas. A gente tem a morte anunciada. Ela, quando acontece, vira essa tragédia, né? A gente está construindo todos os dias as possibilidades de fatos que nos deixam impactados. E no caso desse acidente em Jandaia, ele é mais um dos fatos, das tragédias, que foram todas elas já anunciadas. Era uma catástrofe anunciada. A gente vai com o hábito correndo risco, deixando as coisas acontecerem, vai desdobrando os fenômenos e os fatos, deixando a situação fluir e considerando que, né, não vai dar nada não. E dá, quando dá. Toda a história de uma falta de cuidado com a infraestrutura, transporte no país, toda a falta de gestão preventiva em relação aos problemas da sociedade brasileira desemboca num fato como esse, né? Aí a morte das crianças não pode ser em vão, para que não aconteçam outras mortes. Do que a gente ficar dramatizando a particularidade, exaltando a particularidade, a tragédia, essas crianças tinham um futuro. Muitas crianças no Brasil teriam um futuro e talvez não terão se nós continuarmos deixando tragédias que poderiam ser prevenidas como essa continuarem acontecendo. Um abraço.